Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, eu sou professor de Geografia aqui do SAI Digital. Nossa aula anterior, que foi a primeira desse conjunto, nós tratamos um pouquinho do quê? Entender brevemente a história do nosso planeta, né? Então, chamei sua atenção ali sobre essa diferença entre o que é um tempo geológico e um tempo humano. Num segundo momento, a gente teve uma primeira visão, por assim dizer, daquilo que a gente conhece por... basicamente como se estruturam as camadas do nosso planeta, né? Então, primeiro nós temos uma camada mais externa, sólida, que é onde nós pisamos, uma casquinha de ovo. Que essa camada ela vai se chamar do quê? A litosfera. Depois uma camada plástica, a astenosfera. Uma camada formada por magma, que é a mesosfera. E finalmente o nosso núcleo interno e externo. Tá? E além disso eu também chamei a sua atenção ali para o seguinte. Tá? O que é que nós temos no nosso planeta? Nosso planeta, num primeiro momento, como ele começou a se resfriar, ele criou uma gigantesca massa de continente, né? Que era chamada de Pangeia. Você lembra que eu falei para você, né? O que é essa Pangeia? A união de todas as terras. Só que basicamente esse bloco gigantesco que existia, o que é que acabou acontecendo com ele? Ele estava, por assim dizer, se fixando sobre um gigantesco mar de magma. Que ele possuía certos movimentos, e esses movimentos foram fazendo com que ocorresse o quê? Que a Terra ela acabasse se dividindo em partes. E também chamei a sua atenção para que esse movimento ele começa e ele continua até os dias de hoje, né? Então é por isso que nós temos que quando você bate o olho no mapa mundi, acaba acontecendo o quê? Você tem essa distribuição nos diferentes continentes do nosso planeta. Correto? Então tá bom. Eu tinha chamado a atenção na tua última aula, no nosso último encontro aqui, na nossa última conversa, a forma de você estudar, não é mesmo? O que é essa forma? Ler a apostila, tratar de fazer o que mais? Resumir, exercícios e assim por diante. Então eu vou aproveitar sempre a segunda aula, né? De cada um dos pontinhos que nós vemos aqui, para eu também fazer alguns exercícios com você. O professor Rivaldo gosta muito desses exercícios por conta de quê? Não é só aquela decoreba, olha que eu li lá na apostila, li lá no meu livro, e está aqui de novo para eu repetir isso. Não é isso, né? O professor Rivaldo gosta do exercício por quê? Sempre os exercícios eles acabam trazendo o quê? Eles acabam trazendo aí para nós novidades, novas informações que elas podem e vão nos ajudar muito. Tá? Então vamos lá. O que nós temos aqui hoje? O primeiro exercício que eu trouxe aqui para você está aqui, ó. Assinale dentre as alternativas abaixo aquela que não é uma das eras geológicas. Então, se você lembrar na nossa última aula, eu tinha mostrado o quadro para você, não é mesmo? Lá estão presentes todas essas eras geológicas, tá? Uma dessas eras geológicas não estava lá, uma desses termos que aqui está. Cenozoica estava lá, Arqueozoica estava lá, Litozoica, não lembro dessa não. Proterozoica e a Paleozoica. Então, entre esses termos que nós temos aí, o que justamente aparece como não fazendo parte das eras geológicas é chamada de Litozoica. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar. Correto? Olha aí, ó. Então você já tem mais uma informação, como eu bem disse para você. Seguindo aqui, uma outra atividadezinha aqui para você, certo? Foi na mesma era A que ocorreu o surgimento dos atuais continentes da espécie humana, porém em períodos diferentes. A fragmentação das terras emersas, tais quais nós a conhecemos, formaram-se no período espaço.
há 71 milhões de anos, enquanto os primeiros humanos surgiram somente há cerca de 1 milhão de anos, né? Então daí você tem as nossas 5 alternativas ali. A alternativa que apresenta os termos que completam corretamente as lacunas do texto é, tá? Quais são aí as principais? Então tá aí, vamos reler a nossa frase para ficar muito claro para nós como é que funciona isso? Foi na mesma era, a Cenozoica, que ocorreu o surgimento dos atuais continentes. Eu tinha chamado a atenção de você lá, e da espécie humana. Porém, em períodos diferentes. A fragmentação das terras emersas, os continentes, não é mesmo? Tais como nós a conhecemos agora, formaram-se no período, chamei a sua atenção também, foram lá no terciário, há 71 milhões de anos. Enquanto os primeiros humanos surgiram somente no quaternário, há cerca de 1 milhão de anos. Percebe você? Quanta informação nova? Como é que você resolve esse probleminha aqui? Para você resolver esse probleminha, nada mais, nada menos, retorna lá na tabela, apesar que eu, pessoalmente, não gosto muito de ficar decorando aquela tabela, porque eu acho que é muita data, eu acho que é muito acontecimento, mas é sempre bom a gente ter essa noção do que acontece aqui, certo? Olha lá, essa aqui é legal. Presta atenção. Então nós temos uma imagem ali, que é o quê? Um bando de gente correndo atrás de um dinossauro. Provavelmente você já viu desenho, filme, alguma coisa parecida por aí, onde você tem essa convivência entre seres humanos e dinossauros. Mas daí você acaba percebendo que se você for consultar aquela tabelinha das eras geológicas que nós vimos na última aula nossa, acaba acontecendo o quê? Não é bem assim que funciona, certo? Mas vamos ver o que a questão traz para nós aqui. Então tá aqui, ó. Observe e responda. Por que a imagem em cima é incoerente? A. Em tempos pré-históricos, os homens não caçavam répteis? B. Os dinossauros não eram presas fáceis para os humanos e dificilmente eram capturados. C. Os seres humanos surgiram no período quaternário da era Cenozoica, enquanto os dinossauros já haviam sido extintos. D. Quando os dinossauros surgiram no terciário, os seres humanos não viviam mais da caça e sim da agricultura. E. Os dinossauros viveram na era paleozoica, os seres humanos na era primária em diante, que são períodos geológicos distintos. E daí? O que você me diz? O que você acha que é a alternativa que vai acabar com essa história de que homem e dinossauro viveram no mesmo período? Então você preste atenção aí, ó. Alternativa C. Seres humanos surgiram no período quaternário, que a gente viu mais uma vez lá na tabelinha, da era Cenozoica, enquanto os dinossauros já haviam sido extintos. Tá? Espero que eu não tenha arrasado nenhum sonho seu. Eu sempre sonhei nisso, professor. Pois é, acontece que não é bem assim que funciona, não. Correto? O que nós temos aqui? Então, mais um exercício. Você percebeu como exercício é uma coisa legal? Você, de uma forma ou de outra, vai pegando novas informações que num primeiro momento nós não tivemos muita oportunidade em passar para você aí, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Leia o texto abaixo e assinale o que for correto. Já em 1620, faz tempo, hein? O inglês Sir Francis Bacon registra similaridade entre o contorno litorâneo da África Ocidental e do leste da América do Sul. Mas apenas em 1912, o geólogo alemão Alfred Wegener formulou a hipótese da deriva continental, baseando-se em algumas evidências fósseis e semelhantes entre as estruturas do relevo. Está aí a fonte. Então o que eu quero que você entenda aí? Se você for pegar o mapa mundi, por exemplo,
você vai acabar percebendo o quê? Você vai acabar percebendo justamente que a costa da América do Sul, ela vai se encaixar na costa europeia quase como se fosse um gigantesco quebra-cabeça. Perceba lá, ó, 1620, já tinha alguém que tinha prestado atenção nisso. Mas é só bem mais tarde, no século passado, há um pouco mais de 100 anos, que nós tivemos o surgimento de uma teoria científica que foi do Alfred Wegener, 1912, que ele tratou de comprovar isso aí, certo? Agora voltando na nossa tela aqui então. Olha lá, ó, aqui embaixo. O texto refere-se à hipótese, que mais tarde comprovada, da deriva continental, que consiste a na transformação dos continentes a partir da ação erosiva das águas. B. Na teoria de que um dia os continentes formaram um único conjunto de terras emersas, chamado Pangeia. C. Na teoria de que a Terra é um sistema estático e que a posição atual dos continentes evidencia esse fato. D. No postulado de que as placas tectônicas encontram-se em constante movimento, que será responsável por unir todos os continentes daqui a alguns milhões de anos. E finalmente, mas não importante, a alternativa E, na junção de ilhas oceânicas, que após milhões de anos deu origem aos continentes. Qual será então a nossa alternativa correta? Vamos lá dar uma olhadinha com calma? Então tá aí, ó, teoria da deriva continental. Na teoria de que um dia os continentes formaram um único conjunto de terras emersas, denominado de Pangeia, certo? Então esse é o enunciado da chamada teoria da deriva continental. Você aprendeu isso na nossa última aula aí. Seguindo aqui, nosso último exercício de hoje, o que é que nós vamos encontrar? Então dá uma olhada. Peço desculpa para você. A teoria da deriva continental afirma que os continentes se separaram a partir de um bloco único, denominado Pangeia. O perfil do litoral de dois continentes possui um perfeito encaixe, embasando essa teoria. Assinale a opção que aponta corretamente esses dois continentes. A. Oceania e América do Norte. B. Europa e Oceania. C. América do Sul e África. D. África e América do Norte. E finalmente a alternativa E. Antártica e Europa. Se lembra? Chamei a sua atenção na nossa questão anterior. Quais eram os dois continentes que quase se encaixavam como um quebra-cabeça? Tá aí, ó. A América do Sul e a África é que formam esses dois continentes, correto? Então presta atenção você lá. O que é que nós encontramos aqui além disso? Então você perceba que entender justamente aí a respeito um pouquinho mais desses continentes é, sem sombra de dúvidas, muito importante, né? Então você já começou a entender um pouquinho mais o funcionamento desse nosso planeta. Nas próximas aulas nós voltamos e vamos aprofundar um pouco mais isso. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.